Boa tarde, grupo. Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos continuar o capítulo Ouvindo Elucidações. Nós estamos aqui na página 18. Vocês viram a aula do dia 15, depois do dia 22, e hoje nós estamos gravando a do dia 29, a de sábado passado. Depois dessa gravação, a gente acerta as datas direitinho. Nós não vamos ter mais problema com data, de fazer atrasado, porque parece que o YouTube aqui conseguiu se harmonizar comigo. Então, vocês viram depois do peixinho azul, da história do peixinho azul, onde o Gilberto fala da liberdade espiritual. Para a gente conseguir a liberdade espiritual, a gente precisa ir atrás, a gente tem que buscar caminhos, tem que buscar métodos para que o nosso espírito progrida. Depois nós vamos para o capítulo 1, Ouvindo Elucidações, onde o ministro Flacos, que é um dos 72 ministros da colônia Nosso Lar, com o Gúbio, eles vão preparar uma equipe para socorro, equipe que vai resgatar das zonas mais profundas do sofrimento espíritos que, semelhantes a nós, caímos na invigilância. Quantas e quantas vezes nós fomos resgatados? E agora, essa equipe está sendo preparada para fazer também esse resgate de almas que entraram em conflito e que agora estão prontas para ser resgatadas. Então, na página 18, no último parágrafo, onde fala do hidrogênio, que a gente leu a semana passada, a gente vai resumir esse parágrafo e os que estão vindo na seguinte frase de Leon Denis: a alma dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem, acorda no hominal. E ainda há espíritos que dizem, e ela se transcende no angelical. Então, o que a gente entende é que os prótons, os nêutrons, os elétrons, todas essas mais complexas unidades atômicas são importantíssimas e têm um grande andar para a humanidade. Mas nada substitui o Espírito Eterno, aquilo que nós temos que fazer. Ele fala, neste mesmo espaço alonga-se a matéria em outros estados, e nesses outros estados a mente desencarnada, em viagem para o conhecimento e para a virtude, radica-se na esfera física, buscando dominá-la e absorvê-la, estabelecendo gigantesca luta de pensamento que ao homem comum não é dado calcular. Então é necessário que se tenha uma grande profundeza espiritual para perceber que todos esses avanços da ciência ainda não substituem o avanço do pensamento do homem. Nós somos a válvula que impulsiona o andamento da vida. Nós temos dentro de nós, nesse Espírito Eterno, atualmente habitando esse corpo de carne, nós temos esse tiro, essa meta para poder avançar sobre todos esses avanços da ciência. Então, frustrados em suas aspirações de vaidoso domínio no domicílio celestial, homens e mulheres de todos os climas e de todas as civilizações depois da morte esbarram nessa região em que se prolongam as atividades terrenas e elegem o instinto de soberania sobre a terra por única felicidade digna do impulso de conquistar. Então, em qualquer dimensão, nessas zonas mais profundas, ou em qualquer lugar, nós queremos nos apossar da parte física. Nós achamos que somos os donos do mundo. Nós não percebemos que é uma oportunidade que nós estamos recebendo para nos melhorar. Porque essa é a finalidade primordial nossa. Porque nós sabemos, a imortalidade da alma, as reencarnações são importantes, mas a finalidade nossa em existir é a evolução. Então nós não podemos nos comportar como se fôssemos os soberanos da Terra, porque na verdade nós não somos.
A felicidade nossa não é só a conquista, a felicidade é a liberdade espiritual. Rebelados filhos da providência tentam desacreditar a grandeza divina, estimulando o poder autocrítico da inteligência insubmissa e orgulhosa, e buscam preservar os círculos terrestres para a dilatação indefinida do ódio e da revolta, da vaidade e da criminalidade, como se o planeta, em sua expressão inferior, lhes fosse paraíso único, ainda não integralmente submetido aos seus caprichos, em vista da permanente discórdia reinante entre eles mesmos. É que, confinados ao berço escabroso da ignorância em que o medo e a maldade, com inquietudes e perseguições recíprocas, lhes consomem as forças e lhes imunizam o tempo, não se apercebe da situação dolorosa em que se acham. Então, é o que eles estão falando aqui, nós somos rebeldes. Nós não queremos seguir a providência divina. Nós vamos de encarnação em encarnação repetindo as mesmas coisas com algumas melhoras. Alguns de nós avançamos mais rápido, estamos melhores, outros de nós ainda insistimos no ódio, na rebeldia, na falta de perdão, no crime, na vaidade. Mas vai chegar uma hora que a gente vai ter que deixar a ficha cair. A gente vai ter, porque sofrer cansa. Fazer o mal cansa. Então, o ministro aqui está falando de todos os problemas que nós, seres humanos, temos, mas ao mesmo tempo ele está dando a oportunidade de nos mostrar a força que nós temos. Como nós somos importantes, como nós podemos fazer a diferença. Fora do amor verdadeiro, toda união é temporária. E a guerra será sempre o estado natural daqueles que perseveram na posição da indisciplina. Então, na palestra do Tadeu, sábado passado, na Casa do Caminho, ele falou sobre a disciplina. Quem puder pegar, está no Facebook. Então, ele fez uma palestra linda sobre a disciplina. A necessidade, a vantagem, o que os espíritos esperam de nós aqui na Terra quando somos disciplinados. Mas ele fala também da disciplina transformada em perfeccionismo. Ele fala da disciplina equilibrada e ele fala da disciplina que se transforma em perfeccionismo. Ele dá as duas linhas. Então é muito interessante. Quem puder assistir, assista para entender uma parte desse capítulo. Um reino espiritual dividido, amedrontado e atormentado cerca a experiência humana em todas as direções, intentando dilatar o domínio permanente da tirania e da força. Então, nas zonas abissais, tem uma parte muito grande dos espíritos que querem dominar a força, os espíritos aqui na Terra. Querem dominar nós todos pela tirania e pela força. Então, o que eles fazem? Que vocês vão ver aqui no decorrer do capítulo. Eles vão trabalhando nas nossas mentes. Sabemos que o Sol opera por meio de radiações, nutrindo maternalmente a vida a milhões de quilômetros. Sem nos referirmos às condições da matéria em que nos movimentamos, lembremos-nos de que, em nosso sistema, as existências mais rudimentares, desde os cumes iluminados aos recôncavos das trevas, estão sujeitos à nossa influenciação. Nós temos a grande vantagem de modificar o mundo para melhor. Como acontece aos corpos gigantescos do cosmos, também nós outros, espiritualmente, caminhamos para o zênite. Zênite é um ponto de esfera celeste que se situa, que faz esse nosso equilíbrio aqui, ó. O nosso equilíbrio é o zênite, tá? Evolutivo, experimentando as radiações uns dos outros. Nesse processo multiforme de intercâmbio, atração, imantação e repulsão, aperfeiçoam-se mundos e almas na comunidade universal. A gente vai se repulsando, vai se atraindo, vai chegando perto, vai fazendo intercâmbio, vai se atraindo, vai se afastando e aos poucos a gente vai se modificando. Dentro de semelhante realidade, toda a nossa atividade terrestre se desdobra num campo de influências que nem mesmo nós, os aprendizes humanos, em círculos mais altos, poderíamos por enquanto determinar.
Incapacitados de prosseguir além do túmulo, a caminho do céu que não soubemos conquistar, os filhos do desespero organizam-se em vastas colônias de ódio e miséria moral, disputando entre si a dominação da terra. Conversam igualmente quanto ocorre a nós mesmos, largos e valiosos patrimônios intelectuais, e anjos decaídos da ciência buscam, acima de tudo, a perversão dos processos divinos que orientam a evolução planetária. Então, os grandes líderes da ciência, que não souberam ainda desenvolver a parte moral, eles vão tentando conservar-se nessa mesma sintonia fora do corpo denso. Eles retornam para o mundo espiritual e formam lá colônias de líderes, de intelectuais, para poder interferir moralmente no mundo, porque é um céu que eles não conseguiram conquistar ainda. Eles ainda não entenderam esse céu que a razão caminha junto com a emoção. Mentes cristalizadas na rebeldia tentam solapar em vão a sabedoria eterna, criando quistos de vida inferior na organização terrestre, entrincheiradas nas paixões escuras que lhes vergastam as consciências. Conhecem inumeráveis recursos de perturbar e ferir, obscurecer e aniquilar. Escravizam o serviço benéfico da reencarnação em grandes setores expiatórios e dispõem de agentes da discórdia contra todas as manifestações dos sublimes propósitos que o Senhor nos traçou às ações. Que pena estragar a encarnação. Tão lindo que é reencarnar, tanta dificuldade de reencarnar, e a gente vem para machucar, para ferir, para aniquilar, para agredir nosso corpo físico. Que pena. Então, a gente aprende, se a gente não tomar cuidado, a gente vai aprender técnicas de machucar e ferir. Por isso nós precisamos estudar, trabalhar e cuidar da nossa evolução. Por que eu sinto o que eu sinto? Por que eu estou assim? Por que eu faço isso? Que bom que eu já conquistei isso. Nossa, eu já consigo ser melhor nisso. São reflexões para nós, a nossa lição de casa aqui na Terra. Os homens terrenos que, semi-libertos do corpo, semi-libertos, lhes conseguiram identificar de algum modo a existência, recuaram tímidos. Desculpa, mas eu vou reler o parágrafo. Os homens terrenos que, semi-libertos do corpo, lhes conseguiram identificar de algum modo a existência, recuaram, tímidos e espavoridos, espalhando entre os contemporâneos as noções de um inferno punitivo e infindável, encravando em tenebrosas regiões além da morte. Gente, esse parágrafo foi importantíssimo. Os homens terrenos semi-libertos do corpo, quando a gente dorme. Quando a gente dorme, a gente sai do corpo e a gente vai para onde a sintonia manda. Aí nós identificamos esses crimes, essas corrupções, nós identificamos esses espíritos que estão caminhando nas corrupções, na maledicência, na fofoca, nos vícios morais, no atormentar os outros. E quando nós nos deparamos com esses espíritos, nós fugimos correndo. O nosso medo, nós fugimos. Isso é bom. Se a gente chega no corpo de repente espavorido, é sinal que a gente não quer entrar naquela sintonia. A gente não aceitou aquela maneira deles viverem. E o que é que a gente faz? Está dizendo aqui no final do parágrafo, a gente conta para os outros. A gente vai incentivando as outras pessoas a não fazerem igual. Olha que interessante. Então, semi-libertos do corpo através do sonho, a gente retorna para o corpo na manhã seguinte, hora que acordar, e a gente tenta alertar os amigos, os familiares, para não fazer tal coisa, que isso daí não presta. Isso não pode. Isso vai ferir as leis morais da vida, as leis mortais. Semelhante ao peixinho azul. Ele se libertou e voltou para avisar que existia um mundo melhor. E aqui, a gente semi-liberto do corpo, a gente retorna para a matéria e corre para avisar que existe um mundo pior, que a gente não pode deixar acontecer. Olha que interessante.
Por isso que essa oração que a gente faz na hora de dormir vai ajudar a gente a se libertar. A mente infantil da terra, embalada pela ternura paternal da providência, por intermédio da teologia comum, nunca pôde aprender mais intensivamente a realidade espiritual que nos governa os destinos. Tanta coisa boa na vida e a nossa mente ainda infantil não percebe. A gente não vê a beleza que é a providência divina, a gente não consegue enxergar. De tão infantil, tão agarrado nos mimimis da terra, a gente está mais preocupado com os outros. A gente quer mais saber por que fulano fez isso, fez aquilo. Então a gente não está ligado no que a gente tem que fazer. Raros compreendem na morte simples modificação de envoltório, e escasso número de pessoas, ainda mesmo tratando-se dos religiosos mais avançados, guardou a prudência de viver no vaso físico de conformidade com os princípios superiores que esposou. Raros aqueles que retornam à matéria e permanecem fiel às promessas que fez antes de reencarnar. Somos defrontados agora pela necessidade da proclamação de verdades velhas para os velhos ouvidos e novas para os ouvidos novos da inteligência juvenil situada no mundo. Então a gente vai ficando velho no corpo e a gente não quer mudar. A gente só vai reparando os novos que estão chegando, mas a gente não quer acompanhar, a gente não quer fazer igual. O homem, herdeiro presuntivo da coroa celeste, é o condutor do próprio homem, dentro de enormes extensões do caminho evolutivo. Entre aquele que já se acerca do anjo e o selvagem, que ainda se limita com o irracional, existem milhares de posições ocupadas pelo raciocínio e pelo sentimento dos mais variados matizes. E se há uma corrente brilhante e maravilhosa de criaturas encarnadas e desencarnadas que se dirigem para o monte da sublimação, desferindo glorioso cântico de trabalho, imortalidade, beleza e esperança, exaltando a vida, outra corrente existe, escura e infeliz, nas mesmas condições, interessada em descer os recôncavos das trevas, lançando perturbação, desânimo, desordem e sombra, consagrando a morte. Muito triste. Enquanto existe entre nós somos almas querendo iluminação, querendo aproveitar a encarnação, querendo nos iluminar, querendo seguir os matizes e cores sublimes, nós outros vamos retornando à matéria, querendo ter uma vida escura e infeliz, prejudicando o próximo. Espíritos incompletos que somos ainda, aderimos aos movimentos que lhe dizem respeito e colhemos os benefícios da ascensão e da vitória, ou os prejuízos da descida e da derrota, controlados pelas inteligências mais vigorosas que a nossa e que seguem conosco lado a lado na zona progressiva ou deprimente que nos colocamos. O inferno, por assim mesmo, é um problema de direção espiritual, Satã e inteligência perversa. Então, temos os dois caminhos. Tem o caminho da perversidade, da maldade, da corrupção, da sombra e da descida. E temos o caminho do amor, do progresso, da iluminação. Eu quero melhorar o meu país, eu quero fazer com que o meu Brasil, o meu país melhore. Eu quero fazer com que eu melhore. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero que a minha família seja melhor, eu quero que o meu país melhore, mas eu tenho que ser melhor. Para isso, eu tenho que optar qual caminho eu quero seguir, o caminho da sombra ou o caminho da luz. Então, nós somos luz e sombra. Em cada encarnação, nós vamos puxando um pouco mais da luz, um pouco mais, um pouco mais. Mas a sombra que persiste em nós, precisamos identificar para poder trabalhar. O mal é o desperdício do tempo ou o emprego da energia em sentido contrário aos propósitos do Senhor. Entenderam, né? O que é o mal? É a ociosidade do tempo. O sofrimento é reparação ou ensinamento renovador. Após aquela ociosidade de não fazer do tempo um bem precioso, vem o sofrimento. E o sofrimento vai nos ajudar a melhorar. É um sofrimento que vai renovar nosso espírito. As almas decaídas, contudo, quaisquer que sejam, não constituem uma raça espiritual sentenciada irremediavelmente ao satanismo.
integrando tão somente a coletividade das criaturas humanas desencarnadas em posição de absoluta insensatez. Misturam-se à multidão terrestre, exercem atuação singular sobre inúmeros lares e administrações, e o interesse fundamental das mais poderosas inteligências, dentre elas, é a conservação do mundo ofuscado e distraído, a força da ignorância defendida e do egoísmo recalcado, adiando-se o reino de Deus entre os homens indefinidamente. Então, misturado na terra, nós somos bons e maus. Os espíritos que vieram das zonas abissais estão misturados conosco na terra, eles estão circulando entre nós. E onde entra a nossa capacidade de saber? Nós temos que nos conhecer, nós temos que saber quem sou eu. Essa raiva que eu estou sentindo da pessoa é uma raiva que eu já tenho dentro de mim, e esses espíritos que estão desfilando entre nós estão se aproveitando para potencializar? Esse sono excessivo que eu estou tendo é porque eu gosto de dormir e tem espíritos circulando entre nós se aproveitando para que eu perca tempo na Terra? Eu falo do sono exagerado, né, gente? O sono precisa acontecer. Eu estou falando tudo que é exagero, ou a falta de sono. Então, quando a gente percebe algum exagero, alguma coisa fora, porque nós temos capacidade de saber o que está fora do prumo. Quando a gente vê que está fora do prumo, está na hora de tentar identificar. Mas não é para colocar culpa no obsessor, é para a gente se estudar. Peraí, se eu estou tendo essa reação, é porque eu já sou assim, e eu estou permitindo a entrada desses espíritos que estão andando entre nós pela Terra, que vieram das zonas abissais e estão andando entre nós. Porque a finalidade deles não é acabar comigo, é acabar com a Terra. Acabando com a Terra, acaba com o trabalho do Cristo. Eles não estão marcando a mim, eles estão marcando o Cristo. Para atingir o Cristo, atinge a todos nós que estamos circulando pela Terra. Então, quando nós identificamos alguma coisa diferente em nós, nós temos que correr, pedir ajuda, falar com alguém e perceber que alguém já notou que eu sou assim, então potencializa para piorar. Então, vamos tomar cuidado, porque o obsessor só trabalha no material que a gente tem estocado na alma. Então, nós não somos vítimas nem algozes. Nós somos pessoas no mundo que estamos tentando melhorar, tá? De milênios a milênios, a região em que respiram padece extremas alterações, qual acontece ao campo provisoriamente ocupado pelos povos conhecidos. A matéria que lhes estrutura a residência sofre tremendas modificações e precioso trabalho seletivo se opera na transformação natural dentro dos moldes do infinito bem. Entretanto, embora de fileiras compactas incessantemente substituídas, persistem por séculos sucessivos, acompanhando o curso das civilizações e seguindo-lhes os esplendores e experiências, as aflições e derrotas. Fazendo-se nova pausa do ministro, que me pareceu oportuna e intencional, um companheiro interferiu indagando: grande benfeitor, reconhecemos a veracidade de vossas afirmativas. Todavia, por que não suprime o Senhor compassivo e sábio tão pavoroso quadro? O esclarecido mentor fixou um gesto de condescendência e esclareceu: não será o mesmo que interrogar pela tardança de nossa própria adesão ao reino divino? Sente-se o meu amigo suficientemente iluminado para negar o lado sombrio da própria individualidade? Libertou-se de todas as tentações que fluem dos escaninhos misteriosos da luta interna? Não admite que o orbe possua os seus círculos de luz e trevas, qual acontece a nós mesmos no recesso do coração, aqui onde ninguém vê? E assim como duelamos em formidáveis conflitos por dentro, a vida planetária é compelida igualmente a combater os recônditos ângulos de si mesma, aquilo que está lá escondidinho. Nós temos obrigação de vir à tona. Quanto à intervenção do Senhor, recordemo-nos de que os estudos desta hora não se prendem aos aspectos da compaixão, e sim aos problemas da justiça. Nós outros e a humanidade, militante na carne, não representamos senão diminuta parcela da família universal, confinados à faixa vibratória que nos é peculiar. Somos, simplesmente, alguns milhões de seres perante a eternidade.
e estejamos convencidos de que se o diamante é lapidado pelo diamante, o mal só pode ser corrigido pelo mal. Funciona a justiça por meio da injustiça aparente, até que o amor nasça e redima os que se condenaram a longas e dolorosas sentenças diante da boa lei. Aqui ele quer explicar que o bem, por mais que se esforce, não consegue transformar o mal num homem de bem, a não ser no momento do sofrimento, onde ele aprende que ele precisa melhorar. E aí é onde o bem entra. O bem tem seu grande trabalho na transformação do homem, mas quando o homem quer. Então, nós somos alguns bilhões de seres perante a eternidade. Mas o diamante só consegue se lapidar através do diamante. Então a nossa tarefa é transformar o mal no bem. Mas para isso nós precisamos fazer o melhor por nós, porque nós somos os exemplos. O bem que nós queremos transformar as pessoas começa em nós. Então nós vamos andando de encarnação em encarnação melhorando, até que um dia todos estejamos quitados com a lei. Homens perversos, calculistas, delituosos e inconsequentes são vigiados por gênios da mesma natureza, que se afinam com as tendências de que são portadores. É o que a gente leu até agora. Se eu tenho uma tendência à maledicência, se eu só vejo coisa errada nos outros, obviamente, nesse parágrafo aqui, homens perversos, calculistas, delituosos e inconsequentes, eles vão me vigiando. E aí o que eles vão trazer? Eles trazem para o meu campo mental um monte de informações onde eu vou lascar a língua. Então, se eu tenho um ciúme compulsivo, eles vão criar imagens na nossa mente para que tenhamos mais ciúmes. Egoísmo, ciúme, soberba, corrupção, roubos, pequeninos roubos, aquele que a gente passa a mão e acha que não tem problema nenhum, aquele dinheirinho que a gente pega porque não tem problema, que fulano é rico, fulano tem dinheiro. A gente sabe quais são os pulos do gato na terra. A gente sabe. A gente sabe dos pequenos detalhes. Não precisa ninguém ver, não. A gente sabe, a consciência vai mostrar. Nunca faltou proteção do céu contra os tormentos que as almas endurecidas e ingratas semearam na terra. E os guardiões não se despreocupam dos tutelados. No entanto, seria ilógico e absurdo designar um anjo para custodiar criminosos. É interessante vocês lerem isso, né? Porque criminoso é filho de Deus, não é? O criminoso também não é filho de Deus? Todos estamos no mesmo sol. Mas essa fala do ministro dizendo seria ilógico e absurdo designar um anjo para custodiar criminosos, porque o criminoso não quer anjo. O criminoso não quer. Os anjos estão aí. A providência divina manda proteção para todos, mas os criminosos mesmo, eles não querem. Eles vão chegar na hora deles, mas ficar à disposição um anjo para cada criminoso não tem lógica. Tem que atender às urgências da hora para quem quer. Os homens encarnados, de maneira geral, permanecem cercados pelas escuras e degradantes irradiações de entidades imperfeitas e indecisas, quanto eles próprios, criaturas que lhes são invisíveis ao olhar, mas que lhe partilham a residência. É muito triste a gente saber isso. Como assim partilham a residência? Né? A gente deixa entrar na casa da gente quem a gente quer. Cada casa tem o seu guardião na porta. Então, às vezes, a gente permite que entre espíritos maléficos, atraídos pela nossa sintonia, e aí a gente diz assim para o protetor espiritual, por que o senhor deixou entrar? Não, não fui eu que deixei, foi você que deixou entrar. O nosso protetor da casa diz isso, não, você deixou entrar, a casa é sua, você deixou entrar. Então, veja só que interessante. Por isso que a gente não deve descuidar do evangelho no lar. Porque por mais que a gente seja pecador, por mais que a gente tenha uma corrupção espiritual, por mais que a gente tenha luz, é necessário que a gente faça o evangelho no lar. Porque com o evangelho no lar, pelo menos alguns minutos, a gente está dando uma fechada na fortaleza da casa. E os espíritos das trevas que querem entrar na nossa sintonia, eles começam a ser desconectados pelos anjos tutelares do Senhor que cuidam da nossa casa.
Porque no Evangelho no Lar, eu vou mudando a minha sintonia. Quando eu faço Evangelho no Lar, a minha sintonia melhora. Melhorando a minha sintonia, eu vou trazer espíritos de melhores sintonias. Olha que interessante. Por isso que o Chico sempre dizia, Evangelho no Lar uma vez por semana, naquele horário. Nas crises, fazer Evangelho no Lar todo dia. Escolhe, por exemplo, todo dia às 7 horas da manhã. Ler uma página do Evangelho, conversar, beber a aguinha. Se ninguém quiser participar, não tem problema, cada um faça a sua parte. Ou escolhe domingo 10 horas, ou segunda-feira 8 horas da manhã, mas escolhe todo dia nas crises. A crise significa o quê? Que esses espíritos das trevas que estão circulando entre nós estão nos achando. E nós precisamos despistar através da oração e do Evangelho. Em razão disso, o planeta, por enquanto, ainda não passa de vasto crivo de aprimoramento, ao qual somente os indivíduos excepcionalmente aperfeiçoados pelo próprio esforço conseguem escapar na direção de esferas sublimes. Eu gostaria de estar entre esses, excepcionalmente aperfeiçoados pelo próprio esforço. Como eu gostaria de estar na Terra sem ser da Terra. Estar na Terra com pensamento no céu. Mas a gente aqui na Terra ainda precisa lutar muito para que a gente possa ser uma pessoa melhor. Mas vale a pena. A alegria e a liberdade